Hoje nós vamos escolher um monólogo. Para o seu primeiro monólogo ou cena de estudo, escolha cenas fáceis, textos curtos que estejam dentro da sua realidade e que você vai conseguir executar eles sem grandes dificuldades. Prefira autores nacionais do que textos traduzidos. Prefira textos atuais, perto de você, sabe aquela situação que você já viveu? Um relacionamento, um conflito dentro de casa, situações que estejam próximas de você do que textos clássicos, textos rebuscados. Por que motivo? Nós estamos escolhendo o nosso primeiro monólogo, o nosso primeiro contato que a gente vai ter. Então, claro que a gente não vai criar sentimento nesse primeiro monólogo. A gente não vai trabalhar a fé, a gente não vai trabalhar a verdade cênica, a gente não vai trabalhar a comunhão. Não é isso. A gente está escolhendo o nosso primeiro monólogo. Ninguém nasce correndo. A gente nasce, depois a gente engatinha e depois a gente anda. Então a gente está engatinhando primeiro. Escolha um texto fácil, nacional, um texto que você vai gerar conexão, que você vai se encontrar nele. Por exemplo, por que é mais fácil? Porque muitos artistas decidem escolher conflitos, uma briga. A emoção humana mais fácil de você atingir é a raiva, é o ódio. Essas são as emoções primordiais do ser humano porque garantem a sua sobrevivência. Ou você acha que lá nos tempos das cavernas, quando a gente via um leão, a gente corria para abraçar ele e falava que eu te amo? Não, nossa primeira reação era fuga, desespero, saiu daqui. É um sentimento de ação, é um sentimento de motivação. Por isso que é muito fácil a gente sentir raiva. Por isso que muitos influenciadores políticos trabalham a raiva nas pessoas. Porque é o sentimento mais fácil, é o sentimento básico. Então, uma escolha interessante é você ir por esse caminho. Um término de relacionamento, um conflito com a sua mãe, um conflito com o seu pai, um conflito com o seu irmão, que são situações que todo mundo já viveu ou, né, ou presenciaram muitas vezes. Então vá por esse caminho que aí não tem erro. Então o que a gente aprendeu hoje? Escolher um texto. A gente vai aprender a decorar texto. No próximo vídeo eu ensino decorar texto, uma coisa mais específica, só que assim, decorar texto não é uma coisa tão simples, tão fácil, exige um pouco mais de treino, aí a gente vai fazendo passo a passo. Primeiro escolhe o seu texto, escolher o seu monólogo, você vai escolher o tipo de interpretação que você vai fazer. Se eu vou atuar junto com a câmera, igual eu estou fazendo agora, eu estou falando direto para a câmera, não estou? Se eu olhar para mim, na minha imagem da cena, se eu olhar para mim, vocês vão ver que eu não estou mais olhando para a câmera. Eu estou olhando para minha imagem, reflito que eu nem tinha visto direito, aí eu vou ficar me olhando, entendeu? Um erro muito grande é você atuar de frente para o espelho. Se você atua de frente para o espelho esperando ver a sua emoção, você vai estar incorrendo num erro muito grave. Porque as emoções são como flores. É uma flor muito delicada, é uma flor muito sutil. O sentimento é uma flor que só pode ser produzida pela natureza. E ela não pode ser imitada. Porque se ela for imitada, quem receber isso vai estar percebendo. Quer um exemplo muito claro sobre isso? Quando a gente quando a gente, por exemplo, eu não estou sentindo nada agora. Eu ligo minha TV e vejo uma notícia ruim. Essa notícia ela não vai me tirar do meu estado e não vai me dar aquele estado de raiva, de insatisfação. Ela não vai me dar esse sentimento. Eu não planejei ter esse sentimento. Eu só liguei minha televisão e o que estava acontecendo ali me deixou com raiva. No seu texto vai ser a mesma coisa. Você vai ver a situação, você vai se envolver com a situação e essa situação vai te deixar com raiva. Você não vai fingir que você está com raiva. Você vai ficar com raiva dessa situação. Isso você vai criar com o tempo, você trabalhando a sua imaginação, vamos ver mais à frente, você trabalhando a verdade que você está inserido, a gente vai ver mais pra frente, mas o que a gente precisa saber agora? Escolher um texto perto da sua realidade, que você vai se sentir confortável para executar e que seja rápido. 1 minuto e meio. Coisa rápida. Quanto mais tempo você der, mais tempo as pessoas vão ver que você está tendo dificuldade de atuação. Eu gostaria de pontuar rapidamente esses dois monólogos que eu escolhi. Vocês perceberam? Um eu atuo para a câmera e o outro eu atuo para o lado, como se eu estivesse conversando com alguém. Atuar para a câmera, quem vai estar recebendo essa informação, seja num teste, seja um vídeo que você fizer para seus amigos,
A pessoa vai se inserir dentro dessa situação se você estiver passando verdade. Se quando o seu olhar desviar, você volta pro olho da pessoa. Ah, fui lembrar de alguma coisa, entrar na cena, então volta pros olhos de quem você está interagindo. Se você decidir atuar fora da câmera, então você tem que escolher um ponto fixo. Se o olho da pessoa é aqui, vocês estão vendo para onde eu estou olhando? O olho da pessoa é aqui. Eu vou sair, vou voltar, vou lembrar, vou me enfurecer e volto a olhar para ela. Parará, parará, e o olho dela está aqui. Escolha um ponto fixo. Porque se o olho da pessoa uma hora for aqui, se o olho uma hora for aqui, se o olho uma hora for aqui, quem está recebendo essa informação vai se perder. Não vai acreditar no que você está falando. Evite espaços longos para dar dramaticidade para a cena. Isso deixa chato, perde o ritmo da cena. Vocês perceberam isso no monólogo 1, Mrs. Stevens? Uma passagem longa, desnecessária de tempo. Porque se eu estou falando numa situação, ó, você vai ouvir a verdade. O que eu tenho para falar para você é verdade. Nem você, nem eu aqui dentro dessa casa tá falando a verdade por 10 anos. Você quer saber mesmo porque eu tive sem endereço 3 meses? É porque eu tava preso, meu amigo. Eu me prendi dos meus sonhos. Eu me perdi de mim. Porque você fez isso comigo. Você me fez eu me perder dos meus sonhos. Você tá vendo que você vai criando esse sentimento? Naturalmente, é uma flor sutil que só a natureza pode criar. Não dá pra imitar. Por isso, evite de atuar de frente pro espelho. Deixa eu pontuar rapidamente o que a gente vai ver mais pra frente e a gente pode perceber nesses 2 vídeos que o nosso querido ator fez aí pra gente antes de estudar o Stanislavski. A gente pode perceber atuação mecânica, que é quando o ator decora o texto, decora as falas, as posições, até a respiração ele sabe onde dá, só que falta sentimento. Ele só está fazendo uma coisa copiada, ele copiou de si mesmo. Às vezes do espelho, às vezes se inspirou em alguém que está imitando aquela pessoa. Evitem atuações mecânicas, se entregando a esse texto. Por isso, escolha um texto fácil. A gente pode identificar nesse monólogo 1 também a representação ou a imitação. Eu lembro quando eu peguei esse texto, ele é originalmente em inglês, não tem tradução. Então quando eu comecei a decorar, eu imitava o cara fazendo. Então eu fazia os trejeitos iguais parará. Depois que eu fui me tocar que eu estava imitando uma pessoa, eu fui tentar fazer do meu jeito. Só que você pega vícios. Evite imitar as pessoas. Atuação forçada. O que é uma atuação forçada? Quando você se esforça muito, espreme muito para dar um sentimento e às vezes no respiro você entrega alguma coisa, só que é um colar de pérolas, que algumas contas são pérolas e outras partes são plástico. Você está entregando uma máscara falsa de sentimentos inexistentes para quem está te assistindo. Mas isso a gente vai ver para frente. Eu só estou falando para vocês aprenderem a identificar. O que mais que eu pude notar? Carimbos, trejeitos, manias, que atores que mesmo estão muito tempo no mercado, igual eu, tem bastante tempo no mercado, e peguei um monte de vício aí que poderia ser eliminado com esse estudo do Stanislavski. No monólogo 2, em que eu fiz o morador de rua, uma pessoa em situação de rua, eu fiz diferente. Eu lembro que quando eu estava estudando esse texto, eu passava horas observando moradores de rua, como eles perdiam o olhar naquela desesperança, aquela fome, como eles não têm um objetivo ali definido, eles só estão querendo sobreviver nas poucas condições que a sociedade dá para eles, no desprezo que eles recebem, como eles são invisibilizados pelas pessoas que passam, quase passam por cima deles e não dão um bom dia, não dão uma atenção. Enfim, teve um estudo de campo, vocês percebem a diferença de um para o outro, mas ainda assim tem atuação mecânica. Por quê? A primeira vez que eu fiz esse texto, eu me emocionei, me envolvi, e aí quando eu fui gravar, pelo nervosismo ali para fazer também, eu acabei imitando o que eu já sabia. Então evitem imitações. O que a gente aprendeu no vídeo de hoje? Escolha o seu texto, como ele será executado, se de frente para a câmera e se de frente para um ponto. Escolheu como ele vai ser executado? Escolha os olhos de quem vai estar te ouvindo. Se os olhos são a câmera, se os olhos são num ponto, a sua escolha. Decorar texto, vamos aprender. Por isso, escolhe um texto pequeno. No próximo vídeo eu vou falar sobre como decorar texto e vou deixar o exemplo de 2 poesias. Será que poesia é uma coisa boa para fazer monólogo? Será que eu vou... A poesia é uma arte pronta. É uma arte pronta já.
Quando eu vou apresentar uma Mona Lisa pra alguém, eu não coloco chapeuzinho e bigode nela e falo que é a Mona Lisa. No próximo vídeo a gente vê. Beijo, tchau.